Olá, amigas e amigos, voltei para mais um podcast. Hoje sendo lançado no sábado e na hora certa. Bom, eu sou a Mel, astróloga do caos, sou magista e, como sempre, né, a sua parceira nesse espaço que eu criei pra gente conversar sobre a vida, o caos e todas as coisas que ninguém pediu, mas eu quero falar. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. E se você já me acompanha, já sabe que eu falo de coisas bem aleatórias. Às vezes eu vou falar sobre tarô, às vezes eu vou falar sobre questões da vida, relacionamento, dinheiro, autoconhecimento, enfim. É pra ser um espaço aberto pra ser geral, né? E, bom, qual o tema de hoje? Como dá pra ver pelo título, né, do podcast, eu quero começar já com uma provocação. Quantas vezes você já esperou que alguém lutasse por você, ou resolvesse os seus problemas, ou fosse quase como que o gênio da lâmpada para poder te dar soluções e abrir portas e te colocar em posições de forma mais fácil, né? Bom, o ser humano, nós, no caso, temos essa tendência à acomodação. E faz parte da acomodação esperar que nós não tenhamos que fazer tudo sozinho ou pensar e decidir as coisas, né? Até mesmo tornando mais fácil que a gente tente mesmo não decidir. Acontece que quando a gente não toma partido das coisas nas nossas vidas, que a gente não toma responsabilidade pelas nossas escolhas, ou que a gente tenta não escolher, isso também acaba sendo uma decisão, né? E essa decisão vai implicar em resultado, né? É aquela máxima sobre o plantio e a colheita. Dito isso, sabemos que existem muitas coisas que os outros, seja quem for esses outros, família, amigos, parceiro de relacionamento, né? Parcerias de trabalho, enfim, que outras pessoas não podem fazer por a gente. Mas, por ser um simples episódio de podcast, eu vou focar aqui nas três principais coisas que já vai englobar muitos mais aspectos, mas dá pra entender bem. Bom, quais são essas três coisas, tá? Primeiro, lutar pelos seus sonhos. Segundo, se cuidar. Terceiro, viver as consequências, tá? Agora eu vou aqui entrar nesse momento de explicação do que é cada coisa e do porquê isso só pode ser feito, né, por nós mesmos dentro da nossa vida. Começando pelo começo, que é sempre o melhor, temos, né, a questão de lutar pelos nossos próprios sonhos. Emicida tem, em uma das músicas dele, uma frase, um pensamento que é o seguinte: você não percebeu que você é o único. Você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da Terra? Se você não perceber isso, chapa, eu não sei o que vai. Na verdade, eu acho. Se você não entender isso, eu não sei o que vai te fazer entender. Enfim, eu posso colocar isso como referência, eh, na legenda do podcast. Mas deu pra entender o sentido, né? De fato, você é o único representante, porque só você sonha o seu sonho. Eu acabo falando muito desse aspecto em leituras, principalmente de âmbito profissional, para pessoas que chegam até a minha mesa querendo entender o que elas querem de fato para a vida, por não saber, de tanto acabar, na tentativa de seguir o que é conselho dos outros, visão de vida dos outros, o que os outros julgam como um sonho possível ou impossível. E acaba que isso vai formando quase que uma redoma, não de proteção, mas uma redoma de falta de fé, né? Que faz com que pareça que os seus sonhos precisam de aprovação de outras pessoas. Ou que você tem que esperar a ajuda dos outros para conseguir, chegar até concluir o seu sonho, né, realizar essas metas, né. Só que o sonho, simplesmente não é uma herança e não é um presente. Ele é feito com base em luta, em perseverança, em saber dividir em metas de curto, médio e longo prazo para conseguir atingir a realização, e ele depende de você, né. Depende de você, por quê? Se você desiste de um sonho por conta de conselho, por conta de família, por conta do que parece pelo exemplo do outro que você viu que deu errado, o resultado de não ter nem tentado correr atrás
Quem vai sofrer essa consequência, né, já dando um spoiler aqui do ponto 3, é você. E se você tentar e conseguir, é claro que você pode dividir as suas bênçãos dessa conquista com os outros, mas ainda assim a realização principal ela é só sua. Então, não dá pra terceirizar a responsabilidade de correr atrás de algo que você quer, o sonho que foi feito, que foi imaginado por você, sonhado em detalhes por você, com como você se sentiria quando realizasse, né. Eu lembro de muitas fases de começo da minha vida em que ou na verdade fases de torre, né, também voltando a falar desse aspecto de torre, como falamos na leitura passada, em que eu acabei precisando muito de ajuda de outras pessoas, apoio de outras pessoas, mas assim, ajuda no sentido direto mesmo, sabe, ajuda, pra conseguir estudar, comer, morar, enfim. E, como eu disse, o ser humano tem essa tendência a se acostumar com situações de ser apoiado e ajudado. Então chegou um momento em que eu tive que fazer quase que um desmame na minha própria cabeça sobre não precisar da ajuda do outro, não ficar dependente do apoio ou não do outro, não esperar que os outros fossem sonhar comigo os meus sonhos, porque os sonhos são os meus, as realizações são minhas, entendeu? E é importante a gente ter essa consciência de que se você não lutar, ninguém vai. Então, dizer que não vai dar certo, né, olhar de fora e falar: "Olha, será que esse sonho seu não é muito não é demais não? Sabe, talvez não seja coisa pra gente como você". Essa é a visão do outro, só que ele não tem o seu sonho. Então, pouco importa, entendeu? Pouco importa. É preciso saber andar com as próprias pernas, principalmente em relação aos sonhos que são nossos, tá? Ninguém pode ter coragem no seu lugar. Essa batalha, ela é inteiramente sua. Então, lutar pelos seus sonhos é responsabilidade também sua. No segundo aqui, a segunda coisa que não dá pra esperar que outros façam por você, temos, né, o autocuidado, o se cuidar aqui. Tanto na saúde física, quanto mental, quanto, eh, mental no caso psicológica, né, e emocional, é preciso saber, inclusive essa é uma das mais negligenciadas de todas, que sim, você pode ter diversos apoios. Por exemplo, para sua saúde psicológica, com terapias, com psicólogos, com psiquiatras, talvez com medicação, com, profissionais que vão te ajudar dentro desse aspecto. Na questão de saúde, com médicos, com nutricionistas, com personal trainer, com academia, enfim, grupos de autoapoio, enfim. Mas grupo de autoapoio não, grupo de apoio, né, que é isso. Mas as decisões elas continuam sendo suas. Você vai ter que ir atrás dessas ajudas, vai ter que pagar por essas ajudas muitas vezes, né, esses profissionais. E não é só ir atrás e pagar, você vai ter que fazer o que é dito, recomendado, expressado, vai ter que tomar a medicação, se te for prescrita, vai ter que ir às consultas nos dias marcados, vai ter que fazer a sua parte, né. Ou seja, essa parte do cuidado, ela é negligenciada, porque as pessoas têm essa visão de como tem profissionais pra ajudar nesse aspecto, é como se a responsabilidade fosse deles de um resultado, e não é sua. É puramente sua, eles são, facilitadores, mas eles nunca vão fazer por você, né. Dentro do tarô também a gente pode trazer isso numa questão de: "Ah, eu vim aqui fazer uma leitura, pra autoestima, ou sobre o meu relacionamento, sobre dinheiro", e aí o meu papel é ler o que o tarô recomendou, te passar essa informação. A minha responsabilidade é te passar, de fato, o que tá ali na mesa de jogo. A partir daí, o que você faz com o que você ouviu na leitura é responsabilidade e problema seu. A não ser que você virou um assinante meu, porque aí vai ser problema meu, porque eu vou te encher o saco pra fazer o que foi dito ali. Mas enfim, fora as brincadeiras, bom, saiu a informação ali: "Olha, você tem que terminar, porque vai acontecer isso e isso vai afetar o seu psicológico, emocional, a sua vida de tal forma". Você ouviu, você decidiu falar: "Olha, vou fingir que eu nunca ouvi isso aqui em toda a minha vida, vou seguir do jeito que eu tô". Ótimo.
É a sua vida, você tem essa noção de escolha. Ou você pode olhar e falar: olha, realmente, eu vou cuidar da minha eu do futuro e vou tomar ações agora que evitem eu passar por aquela dor lá no futuro. Prefiro passar agora por alguma parcela de dor, ah, e me cuidando pra não sentir a dor pior. Mas isso é uma escolha sua. Assim como eu vou contratar um profissional pra me ajudar em alguma coisa em relação à saúde. O profissional vai te passar o que você tem que fazer, e se você não fizer, a culpa é sua. Sabe, aquele papo de: eu paguei 1 ano de academia e eu fico só pagando mesmo, nunca vou. E você vai reclamar de não ter resultado? Não faz sentido. A responsabilidade e a culpa é sua. Então, assim, dentro dos aspectos psicológicos, isso é até doloroso, né? Porque, assim, muitas vezes os traumas e o que leva a gente a ficar mal e precisar se cuidar dentro desse aspecto é culpa do outro. Você sofreu coisas, violências, talvez abusos, abandono. E ainda assim, infelizmente, só você consegue ir atrás de procurar ajuda profissional para conseguir se curar ou viver da melhor forma que for possível dentro do que aconteceu. Porque mesmo esse mal que é causado pelo outro e que fica na gente, é preciso ser tratado por a gente. Ninguém vai fazer isso por nós. Então, nesse aspecto é o mais sofrido, né? Porque você não tem culpa do que aconteceu, mas infelizmente você tem responsabilidade de se ajudar pra poder viver a vida mais plena que você puder viver após o ocorrido, né? Então, essa é a parte que só você pode fazer por você mesmo. Fato é, ninguém vai beber água por você, ninguém vai na terapia por você, ninguém vai dormir cedo por você pra conseguir acordar cedo e ter uma rotina melhor, sabe? E se você não se cuida, é só você também que vai pagar a conta. Mas se eu ficar doente, meus pais vão ter que me ajudar e não sei o quê. Mas também vai ter outra pessoa que vai ser afetada, né, se eu não estiver me cuidando, porque vai ter que me ajudar. Tá, mas o sofrimento em si vai ser em você. As pessoas ao redor podem te ajudar no pós, mas você entende que a consequência é sua? Muito maior pra você do que pra qualquer outra pessoa que vai ser envolvida no sofrimento do pós não cuidado. Então é preciso a gente se lembrar que chega um momento da vida, sabe, muito assim, pós os 18, 20 anos, e tá morando sozinho, tá na sua casa, até mesmo às vezes, né, ainda morando com os pais, mas sendo adulta, muitas coisas se tornaram responsabilidade sua. E se você o quão você demora pra ir atrás de perceber que isso tem que ser feito por você, e que se você não fizer, ninguém vai fazer, pior vai ficando. Vai ficando atrasado, sabe? Então, é o tipo de coisa que é importante pensar. Que se você nunca pensou, se você percebeu dentro dessa segunda coisa que só você pode fazer por você, se você tá fazendo, ou se você tá esperando que alguém venha e fale, que alguém venha e faça, que alguém venha e te coloque de castigo se você não fizer, porque ninguém vai fazer isso. É só você que pode escolher fazer, escolher se colocar de castigo se não fizer, escolher se recompensar se tiver feito, enfim. Entendeu? É importante olhar pra isso. E a terceira coisa é viver as consequências, né? Foi até citado nas outras 2 opções, porque, cara, isso aqui é inevitável. É inevitável e é cruel, né, principalmente se você não escolher fazer as coisas por você, se não for você escolhendo e sendo protagonista da sua vida, porque as consequências elas vão vir. Você tendo sido, autossuficiente ou independente, autêntico ou não. E é você que vai viver pela ordem natural das coisas, principalmente se você deixa, assim, família tentar ditar que faculdade você vai fazer, que vida você vai ter, que trabalho que você vai ter, qual pessoa você namora ou não, em que momento da vida você vai ter filho ou não, depois da adolescência, né. Essas pessoas, pela ordem natural, que pode acontecer ou não, elas se vão da terra antes de você. E você fica aqui com as consequências e talvez com uma vida que você não escolheu. Mas é isso, o plantio já vai ter sido feito. Então é bom começar a pensar a partir disso, a pensar nisso a partir de agora.
É muito bom e muito importante olhar as coisas por essa perspectiva. Ai, mas isso é egoísmo. Ai, mas o tanto que fizeram, que não sei o quê. Gente, parem de guardar fidelidades por coisas que são simplesmente obrigação. Tem coisa que não é favor, é obrigação. Principalmente quando a gente fala de família. Ai, mas eu tenho que fazer tal faculdade, eu tenho que morar em tal lugar, eu tenho que ter tal religião, eu tenho que só me relacionar com tal pessoa e agir de tal forma, me vestir de tal forma, porque minha família me alimentou e me deu teto e água, sei lá, até meus 18 anos. Pô, você nasceu aí, né? É obrigação, tá? Então, sim, pode ser grato, pode ficar feliz, pode amar e tal, mas é preciso colocar, dar nome às coisas pra poder perder esse tipo de fidelidade que pode te prender em uma redoma que, de novo, não é de proteção, é uma redoma de exclusão do mundo e da própria vida e dos próprios ideais. As consequências serão suas se você viver uma vida que não é sua. De novo, parece injusto, mas é simplesmente fato. Bom, se você vai agir, você vai colher. Se você não agir, você vai colher, né? Então, assim, o que a gente tá querendo dizer aqui, em que ponto que a gente quer chegar? É melhor que você escolha e decida. Ah, isso quer dizer que se eu escolher, nunca vai ter decisões ruins? Podem ter, mas são as suas decisões. Você vai colher o que você plantou. E não o que escolheram plantar pra você. Pegaram a sementinha e te deram na sua mão e falaram: olha, vai ser isso aqui que você vai plantar. Vai ser as suas escolhas, os seus erros, os seus acertos. Porque e se você acertar? E se todo mundo que tá te aconselhando, as pessoas às quais você tá esperando aprovação, ajuda, direcionamento, estiverem erradas e você estiver certa? E aí? Aí você tá certa, todo mundo errado. Porque assim, é assim que se percebe, né? É assim que vive pessoas que foram visionárias. Pessoas que escreveram livros que ninguém escreveu antes, fizeram filmes, né, em gêneros, em contextos que ninguém tinha feito antes. Elas precisaram ir contra o que todo mundo dizia que era o certo e o único jeito. Então, e se você for uma pessoa visionária e pegar todo esse seu diferencial e jogar fora? Porque todo o resto que não é visionário te diz que você estava errada. E aí? Foda, né? No mínimo, muito foda, não é mesmo? Então, é preciso, claro, você vai ouvir conselho das pessoas, né? Você pode procurar ajuda, você pode ter amigos em quem você vai conversar e confiar. Enfim, né? Podem ter situações em que você vai ser ajudado. Agora, o ponto é que você não pode depender disso, nem esperar isso, e muito menos, né, deixar com que essas pessoas de fora, mesmo sendo muito confiáveis pra você, pessoas que você ama, ditem o que você deve ou não fazer. Mesmo que pra você pareça muito confortável. Ah, se eu deixar na mão do outro, a pessoa vai falar uma coisa e vai estar errado. Mas aí, pelo menos, não fui eu que errei, foi a pessoa, né? E aí, quando tá errado, eu posso falar, viu? É porque eu segui o que você falou. E aí, minha filha? A consequência vai continuar sendo sua. Entendeu? Não é legal, não é divertido, não é genial. É burrice. Então, essas são as 3 coisas que não adianta tentar, não adianta tentar fazer com que vire responsabilidade de terceiros, é só seu, só você pode fazer. 1, lutar pelos seus sonhos. 2, se cuidar, saúde física, mental, psicológica, seu amor próprio, enfim. Viver as consequências. Essas 3 coisas não são terceirizáveis. Essas 3 coisas não são terceirizáveis. Essas 3 coisas, e na verdade muito mais coisas, não são terceirizáveis. Você pode ter guias, você pode ter, né, seu orixá de cabeça, pode ter os seus santos, seu povo da rua, e você pode ter apoio, pessoas que te amam, amigos, parceiros, familiares. Mas a luta, o cuidado e a colheita vão ser seus. E até mesmo com tudo isso te ajudando,
a sua intuição, tarô, magia e tudo mais que você quiser, você precisa conseguir escolher e seguir os direcionamentos. Porque tem em algumas posições dessas que você tem aqui agora, né? Que você tem que saber seguir os direcionamentos. De uma forma que seja bem sua, mas tem que seguir. Por exemplo, quando eu falei dos guias da rua e tudo mais, né? E do tarô, quando você faz perguntas inteligentes, né? Tipo, como fazer pra conseguir prosperidade constante na minha vida? E sua taróloga vai lá e fala pra você, lindinho ali, o que você tem que fazer. Você fala, gostei dessa resposta, mas vou deixar pra fazer no mês que vem, eu vou deixar pra fazer no ano que vem, porque agora eu acho que não é a coisa certa. Meu, viu? Essa é a parte da responsabilidade. E essa parte que também fala de consequências, essa parte que fala de lutar pelos seus sonhos. Então, assim, você, né, tem que entender, né, qual que é a parte que é sua, que é a toda, principalmente consequência. Qual que é a parte do foi atrás de um profissional pra te ajudar? Seja um médico, um nutricionista, um psicólogo, uma taróloga, enfim. Então, siga o que foi perguntado ali, né? Tem que saber mediar as coisas que são pros outros te ajudar e as coisas que são suas. Mas a decisão sempre vai ser sua, tá? Até porque você não sabe se você tá confiando em alguém que realmente é um bom profissional ou não. Então, eu não vou fugir do tema do podcast, não. Tá? Ainda assim, escolha por você o que fazer e o que não fazer. Na saúde, nem tanto, né? Porque você não é médico. A não ser que você seja médico, tá ouvindo aqui. Se for a Laura, por exemplo, aí talvez você pode escutar o que você quer mesmo. Mas enfim, gente. Esse episódio foi sobre isso, tá? Eu gostei muito do resultado do último episódio, das mensagens que eu recebi. E nesse eu também quero receber, eu quero ver o que vocês acharam, né? Quais foram os pensamentos que vocês tiveram enquanto ouviam. E eu quero estar sempre com vocês aqui toda semana. E como estamos, né, praticamente aqui já no fim de mês, né? Para nós que somos autônomos, dia 20 já é fim de mês. No próximo episódio, talvez tenha uma coisa que vocês estão esperando. Previsões, cartas, uma previsão para setembro. Eu amo setembro porque eu faço aniversário em setembro. Então, talvez, tá? Eu venho com uma previsão aqui geral ou para os signos, né? Ou com opção de escolha. Eu vou abrir no Instagram, @Taróloga do Caos, com 2 S no final, para vocês votarem o que vocês preferem de previsão. Tá? Signos, uma previsão só geral, ou opção de escolher, tá? Entre 3 leituras, 3 cristais, digamos assim. Tá bom? Muito obrigada. Bom sábado. Espero que todo mundo curta muito, estejam já tomando sua cervejinha ou vão tomar mais tarde. Enfim, eu vou curtir também. Estou ansiosa tô ansiosa para poder ver o retorno desse episódio aqui, tá? E sempre escolha por você. Seja autêntica, corra atrás dos seus sonhos. Lembre que a consequência vai ser sua e que a gente quer que ela seja positiva, tá? Beijo.